lá ver o universo e voltei. Fui pra muito longe, mas eu voltei. Vou te levar numa viagem estelar. Numa esquina do universo a gente ainda vai se encontrar. E aí pessoal aqui do canal, beleza? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Seja muito bem-vindo aí ao canal Universo de Pai. Aqui eu conto um pouco da minha história como pai, conto da importância do pai na vida do filho e o mais importante que é a do não abandono aqui, que é a minha bandeira principal aqui dentro desse canal. Eu estou muito feliz assim com o crescimento desse canal. Já são 300 pessoas aqui junto comigo nessa caminhada tão difícil, porque eu não consigo sozinho mudar a cabeça das pessoas. E minha mensagem chegando nelas já é muito importante. Vocês estando aqui comigo, aqui se inscrevendo no canal, curtindo, sinal que vocês estão me apoiando, que vocês estão comigo. Então eu quero agradecer aí primeiramente vocês. Dizer que quero que esse canal cresça mais e mais e que a minha mensagem possa chegar nas pessoas certas. As palavras sejam ditas da maneira correta para que elas possam entender. E o principal que é não jamais abandonar os seus filhos. Principalmente os homens aí que querem fazer isso ou que já têm seus filhos e que já abandonaram, que possa desistir de ter abandonado eles e voltar para o seu filho aí, que seu filho é um diamante no mundo aí e que você não pode largar isso de maneira nenhuma, beleza? E para quem não assistiu o vídeo passado, vou deixar aqui no card aqui, que eu falei um pouco assim dos momentos que você jamais deve ter filhos. Contei um pouco assim, mais ou menos, de 2 momentos mais importantes que você jamais deve ter filho, que é no momento que você está mal com seu parceiro e que o filho jamais deva vir para poder amenizar isso, para poder melhorar o relacionamento. E outro momento que não é para você jamais pensar em ter filhos, que é no momento em que você não está conseguindo estar com aquele homem que você gostaria e você acaba engravidando. Eu citei alguns exemplos aí de novelas que aconteceram isso e que acabaram trazendo isso para a nossa realidade, que a mulher ela engravidava, forjava uma gravidez para segurar o homem, e aqui na vida real não acontece isso, as mulheres acabam engravidando de verdade e os caras acabam abandonando. E as estatísticas aí de 20 milhões de mulheres que criam seus filhos sozinhos foram começando a aumentar e estamos aí com essa coisa aí tão ruim no mundo aí, que é o abandono dos pais. E hoje eu vou falar um pouco de algumas maneiras assim que você vai entender, que você vai interpretar que o seu parceiro, o seu namorado, ele age, que vai te ajudar a saber se ele vai ser um bom pai ou não. Então são coisas que ele faz da rotina dele, do dia a dia, que vai ajudar você a entender melhor se ele vai ou não abandonar o seu filho e se ele vai ser um bom pai, beleza? Então fica comigo até o final aí, já deixa seu like aí, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto, chega de enrolação e vamos lá começar o vídeo, bora! Bom, então vamos lá pessoal. Uma das maneiras assim que eu encontrei para dizer para vocês assim, para vocês perceber que o seu parceiro pode ser você já pode perceber isso desde que você começar a conversar com ele nas redes sociais. Se você perceber que ele tem algum animal, é mais cachorro, algum animal de estimação que ele cuide, que seja dele, que ele limpa a bosta, que ele dá a ração, que ele cuida mesmo, dá banho e tudo, como se fosse um filho. Pode ter certeza que ele vai cuidar do seu filho, do filho dele, da melhor maneira possível, mas perceber que ele cuidando de um animal, ele já cuida bem. Imagine dele cuidando de um filho, ele vai cuidar melhor ainda. Então pode ter certeza que daí já conta muito ponto. É uma coisa simples, uma coisa besta, mas que lá no futuro já pode fazer muita diferença. Então se ele tiver um animalzinho de estimação, você já pode perceber que ele vai querer ter um filho, ele vai querer cuidar e ele vai cuidar da melhor maneira. Bom, a segunda coisa, e não menos importante, é você perceber se na casa dele ele tem algum irmão pequeno ou algum primo ou alguma criança assim, e você deve perceber nele como que ele age perante essa criança, como que ele brinca, ele ajuda ali a cuidar, ele interage com essa criança. Muitas vezes na casa de uma pessoa, do homem, não tem uma criança. Então eu posso dizer para você ajudar ele de uma maneira bem simples. Se você tiver um irmãozinho, você sai com eles, não tem problema nenhum, ele não vai atrapalhar. Pega seu irmão, sai com ele
saia vocês três e veja como que ele vai agir. Se ele não tiver nenhum jeito assim com criança, ele vai começar a ter, e pode ser que ele goste ou não goste, então você vai perceber isso quando você for sair. Ou você pega aquele bebê de alguma amiga e pede pra ela pra você cuidar, passar tipo uma tarde ou até dormir mesmo, pra você começar a colocar isso na cabeça dele, porque ele não tem muito assim contato com criança. Então isso é uma maneira de você ajudar ele, você colocando crianças na vida dele, pra você ver como que ele vai agir e tal. E aí você pode tirar disso aí se você pode ter um filho com ele ou não. Então até você mesmo pode se ajudar com isso, porque às vezes você não vai saber o que fazer quando tiver um filho. Então se você pegar um filho ali para cuidar ali por um tempo, você vê como é que é, pode ser aquele recém-nascido, para você ter mais noção ainda de como que é ter um filho. E aí você chama ele para te ajudar e tudo, e se você souber de alguma coisa, você ensina para ele. Se você não souber, você pergunta para a mãe do filho que você vai pegar. Então é uma coisa que pode te ajudar nessa caminhada aí. Outra coisa também que pode ajudar muito é você levar ele em creche, em lugares assim que tem bastante crianças, para ver como que ele vai agir. Porque crianças assim numa creche faz muito barulho, e então você tem que mostrar o pior momento assim da criança para ele já saber como é que é. Então isso pode ajudar bastante você e ele também. Bom, a terceira coisa que eu acho extremamente importante, não só para você perceber se ele vai ser um pai bom, é você perceber se ele está sendo um bom namorado, se ele está sendo um bom companheiro. Então se você perceber isso nele, se ele está cuidando de você, porque o homem ele já nasce com esse instinto protetor. Então ele tem que já ser assim com você, como se fosse um pai, porque a gente quando tem um relacionamento, a gente já age como se a gente fosse um pai. Então ele te protege, ele cuida de você, ele te dá amor, isso daí já é uma escola para ele ser pai. Então você já tira daí, porque isso daí é muito importante, a maneira com que ele te trata é a maneira com que ele vai tratar o filho. E então você já percebe daí que se ele vai ou não ser um bom pai. É claro que isso não é uma regra, é claro que isso daí não é 100%, mas são coisas que vão ajudar, e pode ter certeza que se vocês colocarem isso em prática e vocês começarem a perceber, vocês vão ver que vai ser bem melhor para vocês. Lá no futuro, quando vocês começarem a sonhar em ter filhos, vocês já vão começar a usar essas estratégias e vão ver que realmente funcionam, beleza? Então, essa última dica, essa é a dica valiosa, para mim é a mais importante de todas, que vai ajudar vocês em relação a seus filhos, mas em relação a vocês. E essa dica é a seguinte: ele tem pai? Como que é o pai com ele? Como que o pai age diante dele? Porque o pai, ele é a escola do homem, ele é a escola assim, não só para pai, para ser pai, mas também para ser marido, para ser um bom esposo, para ser um bom cuidador, para ser um bom trabalhador. O pai é a escola do cara, do homem. Então você tem que perceber como que ele é, se ele tem pai. E você tem que não somente ver se ele tem pai, mas você tem que perceber como que esse pai age diante desse filho, desse homem. Porque ele ensina, ele é aquele pai que é uma escola para o filho, ou é aquele pai que deixa o cara largado e tal. Porque, como eu disse, se o pai ele é a escola para o filho, se ele larga o filho, ele deixa o filho de lado, ele vai fazer a mesma coisa com o filho. Esse cara foi abandonado pelo pai, porque a chance disso acontecer com você, dele abandonar o próprio filho, é imensa. Porque ele enxerga isso como se fosse uma coisa certa, como se fosse uma coisa boa. O pai dele é um cara que manda pensão, porque se for, pode esquecer. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai entregar a pensão pro seu filho. Então, você tem que perceber se ele tem um pai, qual é a escola dele e se ele age conforme a maneira com que o pai age. Se ele olha o pai dele como se fosse um espelho para ele, porque isso é muito importante. A maneira com que ele vai agir com o filho dele é a maneira com que o pai dele agiu com ele. Como eu disse, você pode perceber isso nas redes sociais. Ele posta alguma coisa do pai, ele mostra quem é o pai, ele tem orgulho do pai, porque se ele tiver, ele vai ser um ótimo pai. Porém, se esse pai dele tiver abandonado ele, a chance dele abandonar o próprio filho vai ser muito grande. E outra, se esse pai paga pensão para ele, para a mãe dele, pode crer que ele também vai fazer a mesma coisa, porque na cabeça dele, o que o pai dele está fazendo ali, o pai ele é o espelho do filho, então o que o pai dele está fazendo ali com ele é a mesma coisa que ele vai fazer com o filho dele. Se ele é um pensionista, ele vai pagar a pensão do mesmo jeito, ou seja, ele vai deixar de lado do mesmo jeito, ele vai largar. Então você tem que perceber como que o pai dele é com ele, se ele é um pai presente, assim, que ele é um pai que é uma escola para o filho dele. Então você tem que perceber se ele
se espelha no pai e se esse espelho é uma influência boa para ele. Então você tem que olhar e às vezes até fazer perguntas sobre o pai e tal, como que é seu pai contigo, faça perguntas para você perceber como que ele vai ser em relação ao filho. Você pode fazer isso também depois que você engravidar, sem ele saber. Você vai percebendo para ele se ele vai ou não abandonar o seu filho. Então essa para mim é a dica mais importante aqui do vídeo, porque o pai, ele é a capa assim do filho, ele que mostra para ele os caminhos, ele que é, como eu disse, a escola. Então para mim a mais importante é se o cara tem o pai dele presente na vida dele. Então fica com essas dicas aí de ouro, porque pode te ajudar demais. E eu quero agradecer aí por você ter assistido o vídeo aí, espero ter ajudado vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Obrigado por ter assistido aí mais um vídeo aí, beleza? Espero ter muito mais dicas para falar para vocês. Espero contribuir. Espero também que eu consiga que os caras não possam mais desistir dos filhos. Que para mim seria importantíssimo demais. Para mim seria a coisa mais importante do mundo se eu conseguisse com que um cara desistisse de abandonar o seu filho. Para mim seria uma vitória imensa se eu soubesse que isso foi vendo meus vídeos e assistindo, e para mim seria a coisa mais incrível do mundo. Então obrigado aí por assistir, é nóis, tamo junto, até a próxima e é nóis, papai! Tá doido? Eita! Quando você sonha alto, todos os passos parecem ser o primeiro. Então, esse é só o primeiro passo, mais uma vez. E a gente tem muito pra aprender.